Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gente do Esporte aqui na TV Câmara. E hoje nós vamos falar de um esporte diferente que está tomando contas das quadras de São José dos Campos. E hoje eu recebo aqui o Alberto Rabelo para falar sobre bike polo. Alberto, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Prazer conhecê-lo. Obrigado por nos receber. Obrigado vocês por darem essa oportunidade pra gente. Muito legal. Alberto, bike polo, uma variação do polo a cavalo que a rapaziada já viu por aí na televisão, um esporte de alta classe. E em São José, as pessoas usando bicicletas para praticar um esporte parecido. O que é o bike polo? Exatamente. O bike polo é um esporte bastante antigo. Ele surgiu no final do século XIX. Os praticantes de polo tradicional a cavalo, para poupar os cavalos em determinados treinos, resolveram colocar umas bicicletas sobre o campo de polo para treinar estratégias, jogadas, enfim. Acontece que a coisa foi ficando séria e eles transformaram esse bike polo original, baseado no polo a cavalo, em um esporte. Foi tão curioso que em 1908 chegou a ser esporte olímpico. Em Londres, né? Em Londres, exatamente. Foi um esporte demonstrativo. Teve uma série de disputas entre principalmente países europeus, mas acabou ficando por aí. O esporte acabou morrendo por aí. Com as guerras, enfim, todos os acontecimentos do século XX, ele foi se apagando, a ponto de quase desaparecer. E só voltou agora no final da década de 90, no início dos anos 2000, né? Exatamente. No final da década de 90, no começo dos anos 2000, os entregadores de bicicleta de cidades como Seattle, Nova York, nos Estados Unidos, em momentos de ócio, resolveram brincar jogando em quadras, estacionamentos das grandes cidades, uma releitura daquele bike polo do passado. E surgiu aí então uma nova modalidade esportiva que é o hardcore bike polo, mas que é conhecido por todos como bike polo. Por que hardcore? Hardcore por conta da quadra. Esse piso novo, duro, né? Exatamente. Essa nova modalidade do bike polo, por ser praticado em centros urbanos, precisa é jogada em quadras de piso duro, como essa daqui, uma quadra poliesportiva, quadras de hóquei, e envolve, diferentemente do esporte original, 2 equipes de 3 jogadores cada. Até vou entrar nesse mérito, essa questão do esporte original, porque começou com o hóquei, né? O hóquei não, desculpa, começou com o polo a cavalo. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o polo a cavalo e o polo bike? As diferenças são muito maiores do que as semelhanças. De semelhante é o taco. O taco é muito parecido com aquele taco de madeira que o pessoal do polo a cavalo utiliza, né? Mas tirando algumas coisas técnicas de equipamento, enfim, e de dimensões de campo, de objetivos de jogo, as diferenças são muito maiores. Tanto que o bike polo que a gente joga é muito mais parecido com o hóquei sobre patins, o hóquei de rua. Até por isso minha confusão um pouco em relação a isso, porque ele parece bastante, tem 2 gols, né? São 2 gols, uma quadra poliesportiva, murada, não há laterais, então a bola está sempre em movimento. É um esporte bastante dinâmico, muito diferente do polo a cavalo, né, que é aquele campo gigantesco e as pessoas indo de um lado para o outro sobre seus cavalos. Sem contar que o custo do polo a cavalo é infinitamente superior, né? Infinitamente superior e exige uma estrutura que a gente não tem aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente não tem no Brasil. Agora, como que você teve contato com o polo bike? A primeira vez que você encontrou o esporte, conheceu as pessoas e acabou praticando esse esporte? Em meados de 2012, fuçando pela internet, me deparei com uma série de vídeos europeus sobre a prática desse esporte. E eu achei, no mínimo, curioso, achei interessante, achei bacana. E comecei a pesquisar, como é que faz para jogar isso, quem que joga isso? Acabei descobrindo que ele era praticado à época em São Paulo. O pessoal de São Paulo trouxe o bike polo de Londres em 2009. E desde então eles têm praticado frequentemente lá na capital.
Entrei em contato com esse pessoal que foi extremamente receptivo comigo, afinal, o grande objetivo deles é fazer com que o esporte se desenvolva, que o esporte cresça, e recebi todas as dicas e todas as ajudas necessárias para que a gente desse o pontapé inicial aqui em São José. E você tem alguma preparação especial para poder praticar esse esporte? Porque a gente vê que vários atletas se dedicam a isso. Qual que é a sua dedicação para praticar o bike polo? Pois é, desde que eu comecei, de fato, em 2013, eu me vi completamente apaixonado pelo esporte. Isso parece ser uma coisa bastante comum, eu não sou o único, não é uma exclusividade minha. Todas as pessoas que eu conheço que começam a jogar sentem uma emoção, uma adrenalina muito grande que impedem que elas pensem em outra coisa. Eu comecei a me dedicar bastante no desenvolvimento do esporte aqui em São José, mas também no Brasil, porque concomitantemente ao nosso surgimento em São José, outras cidades do Brasil também começaram a jogar. Belo Horizonte, Santos, Ilhabela, Porto Alegre, Curitiba, enfim. O esporte foi se alastrando e para fazer com que esse povo de tantos lugares se unisse, era necessário que tempo fosse dedicado para criar essa união, para criar esse vínculo, essa cola que até hoje nos une tão fortemente. Bom, nós vamos falar sobre essas equipes aqui do Brasil, vamos falar também sobre esse espalhamento do esporte aqui por São José e pelo mundo daqui a pouquinho no segundo bloco. Rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta no segundo bloco do Gente do Esporte, falando de bike polo e hoje com o Alberto Rabelo. Alberto, você falou que o esporte se espalhou pelo Brasil, se espalhou pelo mundo, né? A partir dos Estados Unidos. Como que está a situação no Brasil? Quais cidades que disputam? Existe um trabalho de confederação? Você tem atuado nessa questão? Como está a situação? Pois é, com o espalhamento do esporte no Brasil, tornou-se necessário uma forma de organização para fazer com que essas pessoas se sentissem pertencidas, né? Não só a prática do esporte, mas também toda a organização que o envolve. São Paulo é pioneiro, times de São Paulo, inclusive, já tiveram bastante destaque em campeonatos internacionais. Um time, particularmente o Underdogs de São Paulo, já foi campeão sul-americano, vice-campeão sul-americano, vice-campeão latino-americano e teve, enfim, por conta desse histórico, vaga garantida no Mundial de fevereiro desse ano. Equipes femininas também já foram campeãs de campeonatos internacionais e desde então, por conta dessa força de São Paulo, desse pioneirismo de São Paulo e o crescimento do esporte em outras cidades, a gente resolveu começar a se organizar para tentar receber um respaldo não só dos outros praticantes de outros esportes, mas também de patrocínios e prefeituras. Quer dizer, existe então todo um embrião para que esse trabalho se desenvolva, a exemplo do que aconteceu com o rugby, então, nos últimos 5 anos. Justamente, nesse ano, especialmente, a gente começou de fato os trabalhos visando a criação de uma confederação ou de uma organização que seja
capaz de legitimar, né, a prática do nosso esporte, porque a gente tem esse respaldo para poder participar de todos esses campeonatos, que são muitos. Quer dizer, guarda uma semelhança com o rugby, porque o rugby em São José dos Campos cresceu muito. Aliás, São José é a capital nacional do rugby, temos o centro de treinamento da seleção brasileira. E, assim, São José cresceu tanto na modalidade que acabou apelidado de caipira, foi um apelido que deram da capital para o pessoal daqui do interior, que cresceu muito o esporte. Pode acontecer isso com o bike polo de São José e das outras cidades? Pois é, engraçado que o bike polo de São José já chegou em São Paulo como o bike polo caipira. É mesmo? O bike polo do interior. E a gente sempre tratou com muito carinho isso. A gente é muito orgulhoso da cidade que a gente vive, gosta do interior e gosta desse estigma de caipira. A gente acha uma coisa bastante interessante. Tanto que o principal time aqui, o nosso time de São José dos Campos, se chama Caipira Pirapolo. Caipira Pirapolo, nome legal. Exatamente. No bike polo mundial, não há seleções necessariamente. Certo. O que existem são clubes, certo? São equipes formadas em diversas cidades e que jogam esses campeonatos internacionais que não são entre países, mas sim entre clubes, certo? Seria como Mundial Interclubes. Certo. Exatamente. São José só tem um clube na cidade? São José tem 2 times, certo. Só que um deles, que é o nosso time, o Caipira Pirapolo, é o que mais participa de campeonatos, é o que sempre esteve ativo, é que viajou, que já participou, é o time que mais investe no quesito de participação de torneios e busca por ranking, etc. Agora, quem quer começar a praticar o bike polo, o que precisa? Que tipo de bike que precisa? Você podia mostrar pra gente aí quais são as características especiais, diferentes da bike preparada para isso? Quais são? Bom, a princípio, se você quer conhecer o esporte, quer vir conhecer como ele é jogado, ou quer tentar brincar um pouco, pode vir com qualquer bicicleta. Pode vir com uma mountain bike, pode vir com uma bicicleta caiçara, pode vir com a bicicleta que você tem guardada lá em casa. Afinal, para começar é necessário simplesmente um par de rodas e um pé de vela. Acontece que, com o desenvolvimento ou com a vontade de jogar cada vez mais, a gente vai adaptando, procurando uma bicicleta mais ideal para a prática do esporte. Essa aqui é uma bicicleta minha, que é montada exclusivamente para a prática do bike polo. E ela tem uma série de diferenças com relação a outras bicicletas. Começando, o próprio pneu parece aqueles pneus de Caloi 10, né? Pois é. Na verdade, não existe restrição de tamanhos de pneu no bike polo. Pode jogar com aquele aro 26 ou com aro maior, 29, 700, como esse daqui. Eu prefiro jogar com a bicicleta nesse formato por conta do meu tamanho, mas é possível também jogar com uma bicicleta de aro 26. O que é a grande diferença da bicicleta de bike polo para as outras que a gente vê por aí na rua é a relação dela. Certo. Como a gente joga em quadras e o espaço não é grande, é necessário que a gente tenha uma velocidade inicial maior e uma velocidade final. Ou seja, você tem que dar o punch na perna para poder chegar primeiro que o adversário. Exatamente, o interessante para a gente é a arrancada. Então, como a arrancada é interessante, é importante que a gente tenha essa relação leve. É uma coroa pequena, de poucos dentes, e uma catraca aqui de 15 dentes. Isso aqui equivaleria àquela marcha leve da mountain bike, quando você está querendo subir uma ladeira bem difícil, e você coloca uma marcha bem leve, é mais ou menos essa a lógica. Porque quanto menor a relação, maior é a arrancada dentro de quadra. Outras coisas que a gente utiliza geralmente são protetores em toda a bicicleta, nos aros, por exemplo, para preservar os raios da roda, protetores de quadro. Tem gente que tampa o aro inteiro para a bolinha até não passar. Para a bolinha não passar e para preservar também os raios do quadro. Só que numa bicicleta de bike polo, o item primordial é a segurança. Então a gente tem que optar sempre por itens que preservem a segurança dos outros jogadores. Então não pode ter nenhuma ponta pontiaguda, não pode ter nenhuma rebarba, as tampas, os guidões têm que estar sempre tampados, enfim, de forma que não machuque o amigo, não machuque o oponente. A bicicleta é o principal, o taco é algo que, a princípio, a gente empresta, a gente tem alguns, e se você quer começar, pode vir com a gente, que a gente vai emprestar para vocês praticarem, para ver se gostam do esporte. E também o equipamento de segurança. O capacete, que é obrigatório na prática do esporte, tanto em torneios quanto em treinos, certo?
E às vezes uma luva, uma joelheira, uma cotoveleira, caso haja uma queda, você vai lá e está garantido pelos equipamentos Você de falou segurança. em queda, o pessoal cai muito na bike? Acontece que no começo, quando você ainda está pegando o jeito do esporte, o índice de quedas é um pouco maior. E até por isso que a gente pede que sempre privilegiem e priorizem o equipamento de segurança, né? Mas na medida do crescimento do jogador, você vê que a queda já não se torna tão constante. E, enfim, é um esporte que, embora seja de contato, embora envolva contato, é bastante respeitoso e tem uma série de regras que pune qualquer entrada agressiva ou qualquer outra coisa do tipo. Não é como o hóquei, por exemplo, que abre alas para os jogadores, né, entrarem numa pancada. Não, muito pelo contrário. Uma das heranças do polo a cavalo é o esporte de gentleman. A gente fala isso, é um esporte de senhores, enfim, pessoas que tentam ser ao menos respeitosas com os adversários. Legal. Bom, estamos chegando ao final deste segundo bloco, falando sobre bike polo. No terceiro bloco, a gente vai falar da comunidade do bike polo. Existe todo um diferencial da galera que pratica esta modalidade. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Gente do Esporte, hoje falando de um esporte que está contagiando São José dos Campos, o bike polo, num papo legal aqui com o Alberto Rabelo. Alberto, você falou de um esporte diferente, São José dos Campos tem crescido esses esportes alternativos, né? Esportes radicais. Como que você vê essa questão desses novos esportes aqui na nossa cidade? Eu acredito que existe uma força muito grande em São José no que diz respeito à vocação esportiva. Eu acho que a cada dia que passa você vê o surgimento de novas pessoas querendo praticar novos esportes. Exemplo disso é o pessoal do futebol americano, que tem crescido cada vez mais, o pessoal do hóquei tradicional, o hóquei sobre grama, o pessoal do skate, do patins. São modalidades esportivas que, embora estejam mais à margem do que a gente vê por aí na televisão, têm crescido e têm conseguido cada vez mais adeptos. A única coisa só que acaba atrapalhando o desenvolvimento desses esportes, até no que diz respeito à vocação social desses esportes. Os locais, né? São os locais. São esportes que poderiam estar tirando crianças de situações de vulnerabilidade, são esportes que poderiam estar incluindo pessoas diferentes, mas que infelizmente não conseguem fazer isso com totalidade por falta de estrutura. A gente está numa quadra aqui na Vila Betânia, e é um espaço reduzido, a gente vê aqui, mas não é adequado, né? Porque a gente vê bloco de concreto, vê Exatamente. Coisas espalhadas, de repente você não tem esse espaço para um esporte que você pode ter uma queda, uma contusão, Exatamente. né? E não trabalhar. Em São José, vocês conseguiram fazer esse trabalho como? É sempre uma relação de muito trabalho. Desde que eu comecei no esporte, uma das coisas que mais ressaltam é a questão do trabalho mesmo. Essa quadra aqui, por exemplo, a gente já jogou por muitos meses nessa quadra. E, enfim, por conta desse matagal, por conta desses detritos que o pessoal acaba deixando por aí, era chegar meia hora, 40 minutos de antecedência com uma enxada e limpava e tirava a grama, tirava bloco, limpava, passava uma vassoura. Era um movimento constante para deixar o espaço no mínimo seguro para a prática do esporte. O que a gente acha interessante é que é possível sim incluir mais pessoas que talvez estejam aí à mercê através da criação de uma estrutura que possa contemplar não só o futebol, né? Mas os outros afinal, esporte, mas também outras modalidades esportivas. Agora, qual é o perfil da galera que pratica o bike polo aqui em São José dos Campos? Isso é o mais interessante. O bike polo é um esporte que envolve pessoas das mais diferentes trajetórias. Tem gente que anda de mountain bike, tem gente que anda de speed, tem gente que anda de BMX, tem trabalhador
de plataforma de petróleo, tem professor, enfim. É bem eclético. É uma população bastante eclética, são pessoas bastante ecléticas, só que quando entram dentro de quadra, criam essa noção de família e de comunidade que nos é tão grato, tão gostoso. E sabe? eles são bem mobilizados com essas questões de discussão da cidade, do espaço público, questão de mobilidade. Justamente, a prática do bike polo nada mais é que uma tentativa de aproveitamento e de ocupação do espaço público, né? Então, por mais que talvez a gente não participe tão ativamente desses debates, o fato da gente jogar bike polo e de promover alternativas de entretenimento, de esporte nas grandes cidades, nada mais é também que um método de ocupação da cidade, de promoção de novas alternativas. Tem uma curiosidade sobre o Alberto Rabelo, é que ele é professor. A gente está falando do perfil das pessoas, você é professor de sociologia. Exatamente. Quer dizer, então fica no bojo também essa coisa da troca, né? Das pessoas que vêm, se sentem família, criam essa sensação de pertencimento e falam do espaço, né? Exatamente. É uma coisa bastante interessante. O fato da gente ter outras profissões e o fato da gente se reunir em torno de um objetivo que é o desenvolvimento do bike polo faz com que justamente a gente se sinta cada vez mais membros de uma família. Isso não só aqui em São José, mas no Brasil inteiro. Então, acordar um certo dia, ver no telefone uma mensagem de um amigo de BH mostrando as fotos do treino de bike polo que teve em BH, enfim. No domingo agora, por exemplo, vamos fazer um evento de confraternização aqui em São José. Então vem pessoal de Santos com uma van, vem o pessoal de São Paulo com uma outra van. Enfim, a ideia é justamente unir as pessoas em torno de um esporte que, além de nos fazer bem, faz também com que a gente desenvolva novos amigos, novos ciclos de amizade. É bem interessante por causa disso. O bike polo, a gente viu que é um esporte legal e para quem quer em São José dos Campos começar a praticar, onde procura? Só procurar por nós no Facebook. A gente tem uma página, facebook.com/São José Bike Polo, sem acento, sem nada. Temos também um site que está em desenvolvimento, que logo mais vai estar disponível, que é o www.brasilbikepolo.com.br. E dentro do Facebook você vai ficar atento de todos os dias dos nossos treinos, o que precisa, o que não precisa e como faz para participar. Obrigado, Alberto, por nos receber aqui. Obrigado a você. Prazer ver toda essa questão do bike polo aí e sucesso. Muito obrigado pela oportunidade. O que a gente precisa é de visualização, porque a gente quer que o pessoal venha mesmo e participe da nossa família. Bom, o Gente do Esporte fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com outra personalidade do esporte falando aqui na TV Câmara. Até lá!